O Fala Cronista de hoje está no estádio do Pacaembu, palco de mais um grande clássico do Campeonato Paulista. De um lado o Corinthians, do Ronaldo, brigando contra a balança, querendo provar que está totalmente recuperado de mais uma lesão no joelho. Do outro lado, Santos Futebol Clube, garoto Neymar, apenas 17 anos, enchendo os olhos do torcedor santista e querendo provar que está realmente perto da mudança, da promessa à realidade. Os profissionais de imprensa estarão opinando a respeito, dando a sua opinião, falando a respeito do que pode acontecer no clássico e também essa relação do lado corintiano, Ronaldo, jogador consagrado, e do outro, o garoto Neymar, de apenas 17 anos. Além disso, as câmeras do Fala Cronista estarão acompanhando todos os detalhes dos bastidores de mais um grande clássico do futebol de São Paulo. Fala Cronista de hoje está no estádio do Pacaembu, acompanhando os bastidores de mais um grande clássico do Campeonato Paulista. Corinthians e Santos. Corinthians que tem Ronaldo e o Santos que tem o garoto Neymar. Rafael Esgriles, da Rádio Capital de São Paulo, dando a sua opinião. O que pode acontecer nesse clássico, Rafael? Abraço, Rufino. Acredito um clássico decisivo, porque vai chegando a parte final do Campeonato Paulista. O Santos, que vem com uma jovem revelação, vem com o Neymar, de 17 anos, faz o conflito de gerações com o Ronaldo Fenômeno, que tem 32 anos. Eu acredito que o time do Santos deve vir com 3 atacantes. Já o ataque do Corinthians vem um pouco pragmático, com o Ronaldo Fenômeno e também com o Dentinho, apenas 2 atacantes, com o Douglas fazendo aí, municiando os atacantes. Eu acredito num grande jogo de futebol, Santos e Corinthians. Corinthians, segundo colocado, o Santos precisa vencer para voltar ao G4 do Campeonato Paulista. Neymar, alguma coincidência da época em que Ronaldo iniciou como grande jogador? Claro, porque o Ronaldo, quando começou a jogar no Cruzeiro, tinha 17 anos, fez 64 jogos, 54 gols com a camisa do Cruzeiro. Depois foi PSV Eindhoven, em Barcelona, explodiu, jogou Copa do Mundo, é o principal artilheiro. Então eu acho que tem algumas coisas do Robinho e também do Ronaldo Fenômeno. E muita gente não sabe que o formador do Robinho foi o mesmo formador também do Neymar. Ninguém sabe, ninguém fala nos holofotes, mas o Betinho, que foi técnico do Neymar na Portuguesa Santista com 13 anos, depois foi contratado pelo Santos para cuidar das categorias de base juntamente com o Neymar. Então esse cara aí que formou o Robinho e formou agora o Neymar, o Betinho, ninguém fala, mas é um cara muito importante e hoje ele trabalha para um empresário famoso. Obrigado, Rafael Esgriles, da Rádio Capital, no Fala Cronista da ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Meu nome é Eduardo de Menezes, Rádio Record. Eu acho que o jogo de hoje, Corinthians e Santos, por si só já tem um charme, isso é muito legal. Eu acho que a escalação do Santos mais ousada do que a do Corinthians, com mais ousadia ao técnico Wagner Mancini. Já pelo lado do Mano Menezes, a repetição de um esquema que vem dando certo pelos números, não vem enchendo os olhos do torcedor corintiano. Mas eu acho que pela tradição, por jogar em casa, o Corinthians vai equilibrar um pouco o jogo e eu aposto num 2-2. Você vê alguma semelhança no início de carreira do Neymar em relação ao início de carreira do Ronaldo? Do Ronaldo? Olha, eu vejo sim. Eu acho que o início de carreira de grandes jogadores é marcado às vezes por alguns fatos pontuais interessantes. Como o assédio, o Neymar tem esse assédio muito forte em cima dele, já há quem diga que ele pode ir para a Europa. E o trabalho do empresário mais forte, né, nos bastidores, enfim. Eu vejo traços parecidos com o dele, com o do Robinho. Então acho que ele lembra um pouco sim no início da carreira. Oi, eu sou Juliane Stanzioni, da Rádio Expressão FM 106.9, e eu espero que seja um clássico super corrido, viu? Que tenha muitos gols, porque é assim que é gostoso o clássico, né? Com muita velocidade, muita correria, e vai ser bom ver o jovem Neymar com o Ronaldo, né? Ele que se espelha tanto no Ronaldo, vai ser bom esse duelo, e espero que não termine no 0-0, porque clássico no 0-0 não tem graça. Agora, alguma coincidência no que diz respeito ao início de carreira do Neymar com o início de carreira do Ronaldo? Ah, é só lembrar do Ronaldo na época do Cruzeiro, né? Que fazia e acontecia, também era mirradinho que nem o Neymar e comia a bola durante as partidas. Então, assim, uma semelhança, mas agora tem que ir com calma. Só o tempo dirá, o começo do Neymar tá sendo muito bom, mas é esperar a evolução dele dentro de campo para saber se dá para comparar mesmo com o Ronaldo Fenômeno. Ademir Quintino, Rádio Tupi, repórter de campo. Eu acho que vai ser um jogo de xadrez, são dois times bem equilibrados. Eu não acredito em goleada por um dos lados. Acho que o Santos individualmente é mais talentoso do que o Corinthians, que tem um conjunto melhor. O conjunto do Corinthians é melhor. Em termos de individualidade, acho que o Santos tem melhor qualidade em termos de material humano.
Para não ficar em cima do muro, acho que vence o Santos pela competência do garoto Neymar e pelas informações que eu tenho, o Madison só entra no segundo tempo e vai botar correria no jogo. Agora o Neymar, alguma coincidência nesse início de carreira em relação ao Ronaldo? Olha, eu não acredito particularmente em coincidência, eu acredito no destino. O Neymar estreou aqui no próprio da Municipalidade contra o Oeste, marcou seu primeiro gol aqui contra o Mojimirim e é o seu primeiro clássico, ele não jogou contra o São Paulo, também será aqui no Pacaembu. Eu acho que tem muitas coincidências, porque os dois são talentosos, o Ronaldo surgiu também praticamente com a mesma idade, 16 para 17 anos, só que são características diferentes. O Ronaldo é um definidor, apesar de usar bem a velocidade, e o Neymar, ele tem o drible como sua principal essência. Mas ambos, no início de carreira, o Ronaldo, né, que já está com mais de 32, e o Neymar no momento, são talentosos. César Tavares, Rádio Estação FM, clássico de tradição, emoção. Podemos definir assim Corinthians e Santos nesta tarde no Pacaembu. Grande destaque é a presença dos torcedores, 35 mil presentes hoje. Um clássico de emoção, claro, aberto ao público. Só um detalhe, acho que o ingresso estava um pouco acima da média do padrão da torcida brasileira nesta tarde. Alguma coincidência no início de carreira do Neymar em relação ao início de carreira do Ronaldo? Sim, os dois começaram com 17 anos, o Neymar no Santos e o Ronaldo jogou no Cruzeiro. Os dois já despontavam-se grandes craques, porém o Ronaldo hoje é o craque campeão do mundo pela seleção brasileira, 3 vezes o melhor jogador do mundo pela FIFA, e o Neymar é a promessa. Vamos acompanhar e analisar se o Neymar vai ter aquele arrojo de ser um grande jogador como o Ronaldo é. Meu nome é Ricardo Martins, da 105 FM. Acredito que no clássico hoje aqui no estádio do Pacaembu será um clássico muito disputado e aquele clássico que quem bobear perde o jogo. Mas se tivesse que dar um palpite, gravar um palpite, ficaria com um empate. O Santos bastante ofensivo, o Corinthians com o Ronaldo. Bom jogo, acredito, aqui no Pacaembu, mas com empate, hein? Neymar e Ronaldo, alguma coincidência no início de carreira de cada um, não? Os dois vieram, como a maioria dos jogadores, da classe muito baixa. O Ronaldo já venceu na vida, o Neymar ainda tem que vencer. O Ronaldo é um astro, o Neymar tem tudo para ser, mas são dois belíssimos jogadores.
O Fala Cronista continua no estádio do Pacaembu, intervalo de jogo, clássico envolvendo Corinthians e Santos. O Corinthians vai vencendo pelo placar de 1-0. E aproveitamos para mostrar detalhes do estádio do Pacaembu, por exemplo, o acesso à imprensa escrita. Apenas os profissionais que estão trabalhando, com certeza vamos mostrar onde fica a imprensa escrita, um local que também fica ao lado de algumas emissoras de rádio, cabines de rádios, como por exemplo da Rádio Bandeirantes, da Jovem Pan, Transamérica e 105 FM. Vamos conhecer onde fica esse local reservado para a imprensa escrita e também as cabines dessas emissoras citadas. Esse é o local reservado para a imprensa escrita. A CESP aproveita para comunicar que o espaço é destinado exclusivamente aos profissionais da imprensa escrita, jornal, revista e internet e que estejam comprovadamente trabalhando. Credenciados de outras mídias devem procurar local destinado ao seu veículo de comunicação. Também não é permitida a presença de pessoas vestindo shorts, bermudas, camisetas de times de futebol ou qualquer outra peça que remeta aos clubes. Solicitamos a colaboração de todos. Os fiscais da Federação Paulista e os funcionários da CESP estão autorizados a solicitar apoio da Polícia Militar para retirar aqueles que descumprirem estas determinações. Atenciosamente, a administração da ACESP. Portanto, aproveite e acompanhe todos os detalhes do local destinado à imprensa escrita e também a algumas emissoras de rádio. Mas venha só para trabalhar. O Fala Cronista de hoje continua falando do estádio do Pacaembu. Jogo encerrado, clássico envolvendo Corinthians e Santos. Vitória do Corinthians pelo placar de 1-0. Antes, a opinião dos companheiros, o que poderia ser o clássico. Agora, a opinião de cada um, o que foi Corinthians 1, Santos 0. José Silvério, da Rádio Bandeirantes. Corinthians 1, Santos 0. O que você achou do jogo, Zé? Um abraço. Olha, tecnicamente foi um jogo fraco. Os dois times me decepcionaram profundamente. O Corinthians, pelo menos, teve vontade, foi mais organizado e mostrou que é um time muito competitivo, muito forte. O Santos ainda é um time em formação. O Wagner Mancini chegou muito tarde para montar o time. É recente a presença dele no Santos, mas me parece que alguns jogadores do Santos não estão jogando absolutamente nada, por má vontade. Alguma coisa não vai bem na Vila Belmiro. Neymar, foi uma decepção? Você esperava mais desse garoto? Não, eu achei que a decepção foi o técnico tê-lo tirado, porque ele é um jogador que num lance só pode decidir o jogo a favor do Santos, e ele foi tirado quando outros jogadores mais velhos, mais experientes não estavam jogando nada. E são jogadores que você sabe que já não tem um futuro muito grande. Então era melhor insistir com um jovem que não estava jogando mal, não estava com medo, não estava tremendo. Ficar em campo com o Rony, ficar em campo com o Rodrigo Souto, eu acho que o Santos errou, o seu técnico errou nesse sentido. Foi o jogo que o Ronaldo menos apareceu? Foi, eu só me lembro de ter narrado uma jogada do Ronaldo que ele chutou a bola de longe. Ele começou o jogo, mas claramente o Ronaldo está jogando com o passado dele. Ele ainda não está em forma. Não adianta discutir que ele está em forma. Ele não está. Ele fez 2 gols muito importantes. Quando ele estava livre, foi mal marcado, até os adversários o respeitam. E ele é infinitamente melhor que o Souza mesmo nesta situação. Por isso o Corinthians deve continuar escalando. Mas claramente ele não é o Ronaldo que nós conhecemos. Ele é muito mais atração do que um grande jogador hoje. Conosco no Fala Cronista, Bruno Prado, da 105 FM. O que foi para você, Corinthians 1, Santos 0? Foi um bom jogo, né? Primeiro, mais uma vez, obrigado pela chance de falar aqui no Fala Cronista. Foi um bom jogo, um jogo disputado. Acho que o resultado foi justo. Pelo primeiro tempo do Corinthians foi muito bom. Não gostei do esquema do Santos com os 3 atacantes, né? São 2 jogadores que voltam todo momento da ponta, até dá certo, mas os 2 que jogavam pelas pontas não conseguiam fazer esse trabalho de ir e voltar. O Corinthians acabou dominando, ganhou o jogo no primeiro tempo. O segundo tempo foi mais equilibrado, mas pelo primeiro tempo foi justa a vitória. Você esperava mais do Neymar em campo, do Ronaldo?
O Ronaldo hoje é um finalizador, né? Não dá para exigir que ele faça grandes jogadas, grandes arrancadas como ele fazia no Barcelona, na Inter de Milão, em seleção. Hoje ele é um jogador de área. Hoje eu comparo o Ronaldo ao Romário aos 40 anos, né? Dentro da área é fantástico. Sobrar para ele, ele vai fazer gol, como fez contra o Palmeiras, contra o São Caetano. Mas a bola tem que chegar em condição dele finalizar. Jogador para dar 1, 2 toques na bola. Acabou indo bem dentro do que dá para ele fazer hoje. O Neymar, ele foi um pouquinho prejudicado, acho, pelo esquema tático do Santos. É um jogador que ainda precisa ganhar muito de força física, é um jogador ainda muito fraco fisicamente. E ele teve muitas vezes que voltar e disputar a bola no meio campo, onde tem muita gente. Ele ainda não tem corpo para essa disputa, mas é um jogador que tem muito a crescer ainda. Mostra um potencial enorme. No Fala Cronista da CESP, nosso convidado Éder Luiz, da Rádio Transamérica de São Paulo. Sua opinião em relação ao clássico Corinthians 1, Santos 0. Um clássico que teve duas grandes atrações, né? O Ronaldo pelo lado do Corinthians, o Neymar fazendo o primeiro clássico pelo lado do Santos. Mas acho que o Santos errou excessivamente, principalmente na saída de bola no começo da partida. Isso facilitou para o Corinthians. De uma forma geral, achei que o clássico tecnicamente não foi um grande jogo, né? Mas o Corinthians soube se impor. Teve no Dentinho um jogador destacado dentro de campo. E o Santos, pelas falhas excessivas que teve, acabou facilitando o trabalho do Corinthians. Achei que foi justo o resultado. Neymar, foi uma decepção? Você esperava mais dele em campo? Acho que é absolutamente natural, né? O primeiro clássico que ele estava realizando pelo Santos, 16 anos de idade. Acho que com a sequência de jogos, o Neymar vai ter a oportunidade de mostrar efetivamente o potencial que ele tem. Mas para o começo, acho que foi absolutamente normal, né? Depois daquela entrada do Christian, ele se apagou um pouco em campo. Acho que esse era o objetivo dos jogadores do Corinthians, mas eu tenho convicção que se trata de um grande jogador, é um jogador diferenciado. Muito bem, o Fala Cronista de hoje acompanhou detalhes do clássico Corinthians e Santos, os bastidores antes e depois do jogo. Lembrando que teremos no dia 4 de abril, no Buffet Estação Criança em Moema, a Páscoa do Cronistinha. Inscrições para os sócios que tenham filhos até 10 anos, ou telefone 3251-2420. Falamos do estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu.